A paz do Senhor, graças a Deus, que louvor abençoado, que as meninas louvaram. Eu agradeço a Deus pela vida da irmã Valda, também da Amanda, que é lá do Estevão de Matos, está congregando conosco. É uma alegria estar aqui com a irmã Janaína, com a irmã Maria Helena, uma honra poder ministrar a palavra de Deus no programa Mais Delas, que esse programa é abençoado, né? Muitas irmãs estão sendo edificadas. Quero já mandar um abraço para as irmãs do Estevão de Matos, setor 41, que estão assistindo. Já vi ali no grupo do Círculo de Oração que elas tiram foto na frente do computador, na frente da televisão, para provar que estão assistindo mesmo. É isso aí. Né? A gente é crente de verdade. E a gente assiste e compartilha. E dessa forma Deus vai sendo glorificado. Porque às vezes você pensa assim, eu estou bem, não sei se eu vou assistir, mas liga lá e vai ouvindo a mensagem. De repente tem o Espírito Santo naquele momento ali trabalhando no seu coração, enquanto você faz seus afazeres e você é ministrada pelo Senhor. E também compartilhe, porque às vezes uma irmã, uma amiga está triste em casa, não pode sair, não pode ir à igreja, e ela está precisando de uma resposta de Deus, e você é um canal de bênção. Então use as suas mãos, use a sua inteligência para a obra do Senhor. Com certeza Ele vai te recompensar. Quero começar aqui ministrando a palavra num versículo que se encontra em Isaías, capítulo 43, versículo 2. Nós poderíamos ler o capítulo inteiro, mas para sermos bem breves, nós vamos ler apenas o segundo versículo. Eu aconselho que você faça essa leitura depois com a sua família. Já quero mandar um abraço aqui para o meu esposo, para o meu filho, para todos que estão nos assistindo, para minha mãe, e que Deus abençoe todos vocês. Isaías 43, versículo 2. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Esse versículo é muito lindo, é uma promessa de Deus, mas Isaías está aqui trazendo a memória de tudo que o povo já tinha passado. E se nós formos ver, a Bíblia não está exatamente nessa ordem dos textos que nós vamos comentar, mas a ordem cronológica está nesse versículo aqui. Primeiro eles passaram pelas águas, depois eles passaram pelos rios. Teve momentos que foi pelo fogo, mas onde o servo de Deus se encontra, onde ele está fazendo a obra do Senhor, onde ele está vivendo com a sua família, pode ser a situação que for, o Senhor está com ele. Essa é a promessa do nosso Deus nesse dia. Estarei convosco todos os dias até a consumação do século. E nós vamos ver que quando passares pelas águas, estarei contigo. Vamos pegar esse primeiro trechinho aqui, do primeiro trechinho desse versículo que diz, quando passares pelas águas, estarei contigo. E vamos lá no livro de Êxodo, se você puder ouvir, também marcar aí na sua Bíblia, ou simplesmente ouvir, mas você pode olhar no Êxodo capítulo 14, que vai nos contar essa história, quando o povo está passando pelo meio do mar. Êxodo capítulo 14, versículo 15 até o 27, nós vamos ver essa história. Isaías traz a memória do povo, dizendo assim, olha, quando passares pelas águas, ele disse que estaria conosco. E aconteceu desse jeito. Lá em Êxodo 14, nós vamos ver essa história, quando o povo de Israel estava sendo perseguido pelo exército de Faraó, saindo do Egito em extrema perturbação, em extrema angústia, e diante deles só tinha o mar. Aleluia! Só tinha o mar, não tinha outra opção, não tinha outro caminho para recorrer. E eles clamaram a Deus. E Deus usou Moisés naquela situação e abriu uma passagem no meio do mar. Versículo 19 diz assim, versículo 16 diz assim, e tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. O nosso Deus, ele cria caminhos, ele traça rotas para as nossas vidas. As pessoas se perturbam e acham que tudo está solto, está muito vago. Essa situação que nós estamos passando, ela parece que nos deixou atribulados a ponto de acharmos que estamos sem rumo. Mas para o servo de Deus, tem um caminho traçado, tem uma trajetória, ainda que pareça que é o mar, tem uma vereda. O nosso Deus, ele faz criar um caminho no meio do mar. E no versículo 19, diz assim, o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou e foi para trás dele.
e também com colunas de fogo, de nuvens que se retiraram da frente deles e se colocaram atrás deles. Então, antes, o exército de Deus, o povo de Deus ia caminhando, peregrinando, e sempre a nuvem para proteger durante o dia, a coluna de fogo à noite, na frente ia o anjo do Senhor, mas quando chegou na frente do mar, e o Senhor disse a Moisés, estende a vara e cria um caminho, usando Moisés naquela situação, o anjo do Senhor se retira da frente e vai para trás proteger. Mas parece, irmã Thaisa, que a minha vida está desse jeito. Deus estava me guiando enquanto estava tudo bem, e agora? Onde é que Ele está? Onde está Deus que não me livra nesta situação que o nosso país está vivendo? Querida, Deus está te guardando. Ele estava te guiando, mas Ele já preparou o caminho para você passar. Só que Ele está te guardando. E na retaguarda pode vir o inimigo que vier, o adversário que vier, o nosso Deus está ali, protegendo o seu povo. E o povo continuou caminhando no meio do mar. Entre o povo de Deus e o povo do Egito, o exército de Faraó tinha o anjo do Senhor, tinha a proteção do Senhor, havia uma separação, havia uma diferença. Há sim uma diferença notória entre os que servem a Deus e os que não servem, mas há uma esperança para você. Você precisa dizer, eu quero servir a este Deus. Como assim? Há uma diferença quando você olha para uma pessoa que serve a Deus, pode estar a situação mais difícil que for, o caos se instalando e aquela pessoa está dizendo, eu sei em quem eu tenho crido, posso descansar, o meu Deus vai me dar a vitória, porque há uma esperança viva no nosso coração. E essa esperança é a presença do Espírito Santo. E aí eu me preocupo. Quando Jesus levar a igreja e o Espírito Santo não ficar mais aqui, vai ser triste para quem não subir. Porque esta tranquilidade, esta esperança que sentimos é a presença do Espírito Santo de Deus. O povo estava caminhando e o anjo do Senhor guardando na caminhada. O anjo do Senhor todo o tempo ali protegendo. E o exército inimigo nunca conseguia alcançá-los. Nunca chegava próximo a eles. Não, Deus não deixava que ele os tocasse. Versículo 20, de maneira em que toda noite não chegou um ao outro. O exército inimigo não alcançava, eles tinham carros, cavalos, carruagens. E o povo de Deus caminhando ainda estava a passos largos na frente. Isso está te mostrando alguma coisa? Eles podem ter tudo, eles podem ter armas, eles podem ter tecnologia, eles podem ter todas as estratégias humanas, mas quem está conosco supera qualquer uma dessas estratégias e nos dá livramento. Você está guardada pelo Senhor. E essa é a diferença daqueles que servem a Deus. Estamos na frente, sim. Ainda que andando, sabe como? De joelho. E parece que andar de joelho não vale a pena. É muito devagar. Você já viu alguém correndo de bicicleta ganhar de quem está de joelho? Lógico, quem está de bicicleta vai mais rápido. Mas no mundo espiritual é o contrário. Se tiver de joelho, chega primeiro. Quem anda de joelho na presença de Deus alcança os melhores lugares. Quem anda de joelho na presença de Deus recebe do Senhor estratégias divinas, sabedoria. E há uma diferença. Pode ser o irmão, a irmã mais simples da igreja, mas se é um servo de Deus, fiel, anda na presença do Senhor, na vida dele há uma diferença. Os vizinhos olham e dizem, tem algo especial naquela irmã. Aquela irmã ali, ela é diferente, ela tem um brilho, ela tem algo especial. Sabe o que é, querida? Na tua vida é o Espírito Santo. E essa tristeza que está te incomodando é uma seta do adversário que eu repreendo agora em nome de Jesus, para lhe fazer desanimar e você dizer assim, não vale mais a pena servir a Deus, não vale mais a pena andar de joelho, vale a pena sim. Não desista, não saia do seu lugar. Diante de você o Senhor colocou uma vereda. Tem um caminho aberto no meio do mar. Eram muralhas de água. Muralhas de água. O Senhor reteve a água. O mesmo Deus que acalma a tempestade, quando Jesus disse acalma a tempestade, Ele também reteve a água aqui no Antigo Testamento, fazendo muralhas de água. Aleluia! E nós vamos ver que mais lá na frente o Senhor vai dando livramento ao seu povo.
Versículo 25, tirou-lhe as rodas dos carros, fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios, fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. Deus estava pelejando pelo seu povo. Deus estava mostrando aos egípcios que havia uma diferença. Eles não conseguiam, o carro quebrava, a roda quebrava, eles não conseguiam progredir naquele caminho. Sabe por quê? Porque o Senhor vai mostrar. O Senhor vai mostrar nos últimos dias que vale a pena servir a Ele. Você não está só, você não está desamparada, você não está esquecida. O Senhor não te esqueceu. Todos verão o que o Senhor fará na tua vida. Em nome de Jesus, receba esta palavra. É para você que estava inquieta e passou a noite chorando, dizendo, Senhor, parece que não vale a pena, persevere, não desista. O Senhor já traçou um caminho no meio desta tribulação. Aleluia. E nós vamos ver que o versículo continua. Outro momento, Isaías traz à memória, ele diz assim, ó, e quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Sabe por que o profeta Isaías diz isso? Porque quando o povo de Deus, lá em Josué capítulo 3, o povo de Deus estava na frente do Rio Jordão. O Rio Jordão estava em período de cheia. O Rio Jordão estava no período da cega, ele não ficava assim, tá acima do seu nível de margem todos os dias naquele período. E o povo acampou ali na frente, olhando para aquele rio, dizendo, não dá. O rio está muito cheio, Josué. É loucura atravessar esse rio, aleluia. Parece loucura, irmãos. Parece loucura, é tanta live, é tanto culto. Sabe por quê? Esse desespero da igreja em atender a tua alma. Porque nós sabemos que a tua alma é preciosa para Deus. É um desdobramento, tantas pessoas trabalhando por trás dessas câmeras. Tantas pessoas se envolvendo nesses projetos. Sabe por quê? Porque a nossa alma é importante. E nós, quanto igreja, sabemos que a tua alma é preciosa para o Senhor. E nós não queremos que você submerja, que você afunde nesse rio de dificuldade, mas que você entenda que do mesmo jeito que Deus mostrou a sua glória diante do Rio Jordão e olhou para o povo e disse assim para o povo, Josué olha para o povo e diz assim, nós vamos atravessar, mas como? Esse rio está muito cheio, nesse período não tem um dia que fique mais rasinho, que dê para a gente passar. Se ficasse rasinho, querida, se ficasse rasinho não era a glória de Deus, tinha que ser difícil mesmo para Deus mostrar que é Ele na vida do povo dele. E tem que ser complicado mesmo para Deus mostrar que está na tua vida. É difícil, é árdua a caminhada, mas Ele traça um caminho. E nós vamos ver aqui no capítulo 3, no versículo 3, que diz assim, ordenaram ao povo dizendo, quando virdes a arca do concerto do Senhor vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, parti vós também do vosso lugar e segui. Aqui está a receita. Aqui já dá para você entender como é que esse povo atravessou o Rio Jordão. Sabe como foi que eles seguiram? Quando você viu um homem de Deus, quando você viu o sacerdote e o levita levando a arca que representa a presença de Deus, vai atrás dele, segue. Quando você viu o teu pastor orando, buscando a presença de Deus, vai atrás dele, segue. Quando você via a líder do ciclo de oração buscando a presença de Deus, vai atrás dela. É aqui que eu vou, é aqui atrás dessa serva de Deus que eu vou caminhar. Eu vou ajudar ela, ela vai me ajudar e nós vamos juntas atravessando. E eles começaram a dizer, tá ali, os sacerdotes e levitas na frente com a presença de Deus. O povo viu passar, já se levanta e toma o rumo, porque neste caminho é atrás de pessoas que edificam a tua vida. Não fica olhando sites e coisas que vão te desestimular, que vão te fazer desfalecer na caminhada. Não. Vai atrás de quem busca a presença de Deus, porque você não vai ficar sem ela. Se você ficar desapercebido, você não vai encontrar o caminho. Então se liga com Deus e vai atrás de quem busca a presença de Deus. E aí no versículo 5 disse assim, Josué também passou antes do povo. Aí isso eu acho lindo, porque Josué passou depois para dar outro recado. E olha o recado que ele disse, santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós.
não basta só seguir o homem de Deus. Não basta só andar atrás de pessoas que buscam a presença de Deus. Você também precisa se santificar. Não pode só se confiar na líder do círculo de oração, na esposa do pastor, no seu pastor. Não. Você também deve buscar a presença de Deus. Abster-se do que não agrada a Deus. Desligar-se das coisas aqui que impedem a tua santificação. Buscar a presença do Senhor. Buscar poder do alto para vencer as tentações e as lutas. Pedir ao Senhor, Senhor, me renova, eu quero ser cheio, porque eu não quero só ser influenciado por alguém que está com a tua presença, mas eu também quero ter a tua presença para influenciar outras pessoas, para ser usado por ti. Então coloque-se na presença de Deus, como Deus disse ao povo, através de Josué: santifique-se, amanhã eu vou fazer maravilha, mas vocês também têm que fazer a sua parte. E nós vamos ver que no versículo 10, Josué disse mais: nisso conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que todo lançará diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os fariseus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Sabe o que era isso? Ele estava dizendo assim, Josué estava dizendo ao povo: não se preocupe, nós vamos passar. E este povo, que era um povo que só desanimava, que tinha palavras de desânimo, um povo que era um pessoal contaminado, cheio de violência, impureza, crueldade e miséria. Esses povos, essas nações tinham essas características. Se nós fôssemos falar uma por uma dessas nações, falaríamos sobre cada uma dessas características, mas Deus nos orienta somente a dizer assim: vai seguindo quem serve a Deus, vai andando atrás de quem anda com Deus, vai buscando a santificação, e tudo que não presta vai ficar para trás, você não vai mais ver. E você não vai mais ter o desprazer de ver, porque o Senhor vai blindar os teus olhos para você não se confundir. Quem anda com Deus não se confunde. Quem anda com Deus sabe qual é o caminho que deve seguir. E não vai se embaraçar com as coisas daqui, porque o que é daqui vai ficar aqui. A nossa morada está preparada. E breve Ele vai nos levar. O caminho está sendo preparado. E nós vamos ver que Josué leva este povo, e as águas param de um lado e do outro. As águas que estavam em cima param. Se as águas estivessem embaixo e parassem, era até lógico, mas elas estavam em cima, elas tinham que escorrer, mas elas pararam, porque pode vir a ordem do inferno que for. Quando o Senhor diz para, não tem ordem do inferno que prevaleça contra o servo do Senhor. A água fala de tumulto, nos mostra esse tumulto, essa confusão. Mas o Senhor diz assim: quando eu der ordem para parar, ninguém passa uma vez na frente, porque eu vou estacionar. O Senhor vai deter, o Senhor vai parar aqueles que tentam atrapalhar a tua caminhada enquanto servo de Deus. E nós vamos ver que o versículo de Isaías 43, versículo 2, continua, e agora nós vamos finalizar, porque a última parte do versículo diz assim: e quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem as chamas arderá em ti. Isaías traz à memória aqueles jovens que estavam ali diante daquela multidão. E eles estavam ali, Sadraque, Mesaque e Abednego, estavam diante daquele rei. Lá no livro de Daniel, capítulo 3, e o fogo estava ardendo na fornalha, e eles estavam ali a ponto de ir para a fornalha. Mas eles tinham que se render, eles tinham que se prostrar diante do ídolo e adorar, porque senão eles não escapariam. Não podemos aceitar legalidade. Se eu não vou abrir espaço, abrir brecha para aquilo que não agrada a Deus, não, mas talvez assim melhore. Se eu favorecer alguém, se eu aceitar esta opinião, não. Tem que ter postura, tem que ter santidade. O povo de Deus só atravessou o Jordão porque se santificaram para ver a glória de Deus pela manhã. Aleluia! E esses jovens aqui mantiveram a postura. Irmã Thaisa, mas eles foram para o fogo, mas não se queimaram. Pode até adoecer, mas não morre. Aleluia! Pode até sofrer perseguição, mas não desiste, não desanima. Pode ser atribulado, mas não vai ficar perturbado nem prostrado, porque o nome de Jesus é quem te protege, é o teu respaldo, é a tua justiça. Aleluia, glória a Deus.
Deus. E nós vamos ver aqui no livro de Daniel que esses jovens tiveram uma postura. E na hora que eles estavam no fogo, na hora que eles estavam na dificuldade, na hora que a luta chegou de fato, nós vamos ver um Deus se apresentando. E quem olhava de fora dizia, não, nós colocamos 3 jovens, e por que tem 4? Porque ali estava o anjo do Senhor. Aleluia, a presença do nosso Deus. E parece que é um dos filhos dos homens, Jesus. Aleluia. Ele se coloca diante da luta, na tua frente. Quando a luta vem ficando pior, você diz assim, Senhor, agora eu não vou suportar. Ele vai apaziguando a tempestade, ele vai acalmando, ele vai deixando que você não sinta tanto as chamas, e nem cheiro de fumaça ficou naqueles jovens, nenhum dos seus cabelos ficou encolhido, ficou queimado, nem as suas roupas feriu a fumaça, porque a presença do nosso Deus estava ali. E Isaías traz as memórias para aquele povo e traz para a nossa memória. Lembrem-se desses 3 momentos, quando passares pelas águas, quando passares pelos rios, quando passares pelo fogo, nada disso vai impedir de você ser um vitorioso. Todos esses momentos eles tiveram que ter uma postura. Primeiro, eles tiveram que ficar de pé. Eles tiveram que seguir quem segue a Deus. E eles tiveram que buscar a santificação e ficar firme nessa postura. Você precisa, diante dessas dificuldades, crendo no nosso Deus, dizer, Senhor, eu quero ter a tua presença comigo. Eu não abro mão da tua presença. Diante de mim, Senhor, parece o mar. Está turbulento, está agitado. Eu não estou vendo saída, mas Ele traça caminho no meio da tormenta. Nós não sabemos como Ele está fazendo, mas Ele está fazendo. Aleluia! Quem somos nós para saber como se forma dentro do ventre o bebê daquela que está grávida? Mas em Eclesiastes diz que Ele sabe como se forma um bebê. Imagina o que Ele não sabe ao teu respeito. Deus te conhece, Ele conhece a tua estrutura, Ele não nos prova além das nossas forças. Eu lembro de uma época que eu e meu irmão pequeno, nós estávamos orando pelo meu pai que estava com câncer. Meu pai passou 16 anos com câncer no cérebro, todas as vezes vinha tumores, 6 cirurgias, 6 cranotomias, e em uma daquelas o Senhor usou um vaso e disse que ele ia morrer. Foi na primeira cirurgia, meu irmão tinha quase 9 anos e eu tinha 12 para 13 anos. E nós oramos de madrugada, a madrugada inteira, de face no chão. A minha mãe no hospital com o meu pai. E quando a gente cochilava, um cochilava, o outro acordava e dizia, agora é a sua vez. E o outro orava, agora é a sua vez. E assim passamos a madrugada inteira. E a moça que cuidou de nós naquela noite, inclusive é uma missionária, ela disse à minha mãe no outro dia, eu não sei como eles aguentaram, mas eles passaram a madrugada inteira orando e clamando, mas Deus tinha usado o vaso dizendo que meu pai ia morrer. A minha mãe disse assim, então, Senhor, se tu fores reverter este quadro, eu quero que o Senhor use o mesmo profeta. No dia seguinte veio aquele pastor ali na nossa casa e ele disse assim, irmã Francineuda, Deus ouviu a oração dos filhos e vai devolver o pai. Deus restituiu a saúde do meu pai e ele ficou sendo o meu pai. Vivo, ele não era mais o marido da minha mãe, era como uma criança. Ela cuidava então de 3 crianças. Ele conseguia andar, conseguia comer, se alimentar, mas psicologicamente era como uma criança, inocente. Ele pegava 10 reais e dizia que estava rico, estava com muito dinheiro, a gente até achava engraçado isso, mas Deus devolveu o pai. E na hora que eu precisava na minha adolescência de um pai, eu tinha um pai ali. Era uma figura de um pai. Era o meu pai querido e ele orava comigo, me ensinou a orar, a caminhar com o Senhor. Deus atendeu a nossa oração no meio da adversidade. Nós clamamos ao Senhor no meio da angústia. Então eu não sei qual é a angústia que você está passando. Eu não sei se diante de você essa luta parece um mar ou parece um rio muito alto, muito cheio. Não sei se parece um fogo que parece que está te atormentando. São pessoas, são conflitos. Eu não sei qual é o problema, mas eu vou lhe dizer uma coisa. Não importa o problema, o Deus é o mesmo. Não importa o tipo de situação que você está passando, o Deus é o mesmo. O Deus de Isaías, o Deus que está lá com o povo no deserto. Este é o mesmo Deus, o Deus que atendeu a minha oração. Este é o teu Deus. E diante dele nós vamos colocar as causas. E nenhuma
nenhuma causa está perdida para aquele que busca o Senhor, que ora e que anda na presença de Deus. Mas, irmã Thaisa, eu não sei se eu vou conseguir acertar tanto assim. Sabe o que Deus quer de você? A sua intenção de acertar. Ele quer olhar para você e dizer assim, mesmo tendo pouca força, guardou a minha palavra, não negou o meu nome, eu vou abrir a porta. Aleluia! É isso que o Senhor, Ele quer ver a tua intenção de fazer o melhor para Ele, de servir a Ele com seriedade. Ele não quer que você seja perfeito porque Ele já sabe que nós vamos errar. Ele sabe que nós vamos pecar. Ele sabe que nós vamos vacilar. Mas a misericórdia dEle se renovou hoje de manhã, porque ela se renova a cada manhã. E ela se renovou para te dizer, a noite de amargura vai passar e a minha misericórdia se renova. Vai erguendo agora tuas mãos para o alto, porque nós vamos clamar, vamos orar e vamos interceder na presença de Deus. Não importa qual é o problema, se é como o mar, como o rio ou como o fogo. Tá entendendo? Não importa. Para Deus não há impossível. Impossível aos nossos olhos. Mas o nosso Deus é especialista em tornar realidade as coisas que não existem. Ele revela os tesouros da terra para aquele que está passando a necessidade. Está precisando de uma providência. Ele revela os tesouros escondidos e traz à tona o que não existe. Ele torna a existência. Então agora coloque a sua mão no seu coração. Erga suas mãos ao céu. Eu não sei como você vai fazer. Eu só sei uma coisa. O Deus é o mesmo. E nós vamos orar. Pai querido e santo, Deus eterno, somos gratos a Ti pela oportunidade de estar na Tua presença, de falar da Tua grandeza, de falar do Teu poder. Somos felizes, Senhor, em Te servir e poder dizer que somos Tuas servas, que estamos aqui buscando a Tua face, Senhor. E diante da Tua presença colocamos os pedidos que foram feitos pela internet, os pedidos que foram feitos, Senhor amado, ali na Rádio 107, os pedidos que não puderam ser feitos porque era, Senhor, casos extremamente íntimos, mas o Senhor que sonda o coração e que nos diz que antes que haja uma palavra em nossa boca, tudo conhece. Eu te apresento esses pedidos e eu creio, Senhor, aleluia, que o Senhor fará muito mais do que pedimos ou pensamos, mas em nome de Jesus agora, já coloca no coração da tua filha e do teu filho, Senhor, que estava ouvindo esta mensagem, coloca a tua paz e dá segurança que na tua presença nós teremos abrigo, na sombra do Altíssimo nós teremos vitória. Aleluia, Deus, eu já te agradeço pela fé, pelas tuas providências, pelo milagre, em nome de Jesus. Eu te agradeço. Amém.